Salve, camaradas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Igor e esse é o Visão Comunista. Hoje a gente vai fazer um react do Gustavo Machado e do Cristiano Chioca no Redcast. Bom, o Gustavo, ele é um comunista que nós temos muitas divergências, tanto em termos de abordagem da apresentação das suas ideias. Eu divido um pouco dele do método utilizado para propagar as ideias. Eu divido também de bastante das suas teses. Muitas de suas teses eu divido. Inclusive tem alguns vídeos dele que eu pretendo fazer um debate em cima dos vídeos propostos por ele. Esse Cristiano Chioca, eu não faço ideia de quem seja, mas então vamos lá assistir esse debate. Vou colocar o som. Vamos lá então. Você comentar e, com respeito, também debater aí. Eu quero ver a sua opinião, de que lado você está, porque hoje nós vamos falar de novo com ele, Gustavo Machado. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado, Júnior. Para mim é um prazer, agradeço o convite. É isso. Bom, você já conhece, né? Agora vamos pro camarada que tá chegando aqui pela primeira vez, Cristiano Chioca. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Júnior. Um prazer estar aqui também, o convite. Prazer conhecer o Gustavo também. E veio bem uniformizado, então... O bate-papo tava interessantíssimo aqui, mas não era sobre nada que vocês puderem imaginar. Era só sobre futebol argentino. Exatamente. Inclusive, eu acho que é amanhã que o Corinthians joga contra o Racing, né? É amanhã? É amanhã. Início da eliminação do Corinthians. Não vai ser, dessa vez essa não. Já perdemos a Copa do Brasil, agora é só Brasileirão, se dar bem e ganhar a Copa Sul-Americana, até porque a gente precisa ir pra Copa do Brasil ano que vem de novo, né? Anunciando para os corintianos o vilão, viu? É o Maravilha, o centroavante do Racing, que vai eliminar o Corinthians dos dois. Veremos. O Racing que vem com um time forte depois de décadas, né? Bom, vamos lá. O Racing eliminou, acho que o Flamengo, né? O Galo Paranaense. O Galo Atlético Paranaense. Bom, gente, vamos lá. Aproveitar para você que está começando aqui a nossa transmissão. Hoje o valor mínimo do superchat é de R$20, tá? Você pode mandar, que a gente lê ao final da nossa transmissão, e falar também dos nossos patrocinadores que estão você podem começar então. Eu achei muito legal, né, que sugeriu alguns tópicos para a gente organizar o debate, porque o pessoal, eu não sou pessoa famosa, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa bem discreta e anônima, mas por um tempo, né, eu virei meme. Aquela famosa história, famoso nas redes sociais é igual rico no banco imobiliário, né? Não é famoso por coisa nenhuma. Mas eu virei meme quando eu debati com uma comunista. E ali, apesar da sensação, né, que deu para o pessoal que assistiu, que eu fui o vencedor do debate, eu não me senti assim. Mas o debate foi bom, aquele ali, hein? Aquele pode ter sido, mas eu não me senti assim. Apesar da maioria ter falado, pô, você foi muito bem e tal, eu não achei. É que você não aproveitou mas o meme foi muito bom, porque a mulher é basicamente assim, ele fala, não, o que eu tô falando são fatos, e ela, eu discordo dos fatos. É verdade, esse meme, então, apesar disso, eu ter passado... Depois vou querer ver que debate que é esse. Há alguns anos disso, eu escrevi depois um pequeno artigo, né, uma explicação, de que, na verdade, o errado ali era eu. E isso foi porque eu falhei, e talvez nós tenhamos falhado ali naquele momento quando a gente for organizar aquele debate, que faltou um pouco de definição de termos, né? Então ela estava falando de um capitalismo, eu de outro, ela estava falando de um comunismo, eu de outro. Então, se você espremer ali, ficou uma conversa meio de maluco, né? De conceitos totalmente díspares. Então, quando... Uma coisa que eu concordo com o Gustavo Machado, no outro debate que ele fez no Redcast também, no debate anterior, é que, na verdade, a nomenclatura, assim, é indiferente. Dá para você debater reduzindo o mínimo a nomenclatura, sabe? Porque o capitalismo é muito falho. Então, indiferente de como você for definir o capitalismo,
e como você vai definir o comunismo, a gente consegue encontrar formas, pontos em que o capitalismo é ruim e que não é possível mudar sem uma revolução e que uma revolução poderia corrigir. E aí, como será essa revolução? Aí depende de cada lugar, né? Porque uma coisa importante no comunismo de se entender é que um país diferente vai ter um comunismo diferente do outro país, né? Porque o comunismo é a criação de formas reais de se mudar a estrutura tal qual está, reduzindo, não o comunismo, isso é o socialismo, né? Porque comunismo não teve nenhum, mas as experiências socialistas, elas irão trabalhar em transformar a relação real que existe naquele momento em uma relação onde reduza o poder da diferença de classes entre o trabalhador e quem detém os meios de produção. Isso vai ser feito através de tomada de alguns ou todos os meios de produção, dependendo do lugar. Por exemplo, poderia ser a transformação de uma empresa mineradora, mas não uma empresa bancária, talvez. Vai depender de cada lugar, dependendo das condições materiais e as correlações de forças possíveis para aquela transformação. Porque criar uma receita de bolo que você vai encaixar todas as experiências socialistas ou o que é como o que poderia vir a ser comunismo como uma receita de bolo, não vai ser possível, porque o mais importante é a capacidade de realizar aquilo que você se propõe. O capitalismo, por exemplo, não é capaz de realizar aquilo que ele propagandeia, né? Porque, por exemplo, ele propagandeia que qualquer um pode ascender e qualquer um pode virar um Elon Musk. Mas a realidade não é essa, né? Você precisa de ter oportunidades para chegar ali, indiferente de o quão capacitado você seja. Prova isso que o Elon Musk é um dos mais ricos do mundo e é uma das pessoas mais ineptas para qualquer coisa que não propaganda. Ele é um ótimo propagandista, e isso a gente tem que acreditar, mas é a única coisa que ele sabe fazer. Então, assim, e todo mundo que é um bom, mas tem propagandistas muito melhores que ele, que não conseguiu chegar onde ele chegou. Por quê? Porque o pai dele vem de uma mina de esmeralda com trabalho escravo no apartheid da África do Sul, que financiou diversos projetos dele até que algum deu certo, mas todos os projetos que foram financiados tiveram os trabalhadores sem os quais não teriam sido realizados, né? Então, assim, o foguete que ele constrói não dá para construir sem a mão de obra que constrói o foguete, sem o cientista que faz a pesquisa para construir o foguete. Então, assim, e sem o financiamento do Estado que ele consegue, porque ele tem essa aproximação devido ao acúmulo de capital que ele tem. Ele consegue ter uma relação com o Estado que faz o Estado financiar um projeto pessoal dele, no qual as pessoas que realmente constroem aquele projeto e as pessoas que realmente financiam aquele projeto não têm um retorno desse investimento. O retorno fica só para o Elon Musk. O Estado, que todo mundo ajudou a bancar, financia. Os trabalhadores que estão lá pesquisando e construindo, batendo as peças para ficar presas, soldando as peças, inventando os designers, fazendo os experimentos científicos, desenvolvendo a tecnologia para aquilo, ficam com uma parte muito irrelevante do valor do produto final. O financiamento é público e o público não recebe isso de volta, e o Elon Musk tira o lucro da empreitada. É basicamente isso que acontece no modelo capitalista. Então, assim, o fato dele ser bom propagandista não deveria permitir com que ele ficasse com uma porcentagem tão grande de um projeto que é produzido e financiado por outros, né? Então, basicamente, diferente de que um sistema que isso é válido, eu acredito que a maioria dos trabalhadores vão discordar, né? Foi sugerido que a gente elencasse ali, um dos que eu achei que foi legal foi definir os termos. Então, o primeiro que a gente colocou, né, para ordenar o debate foi essa definição de termos. Então, assim, gostaria de ouvir do Gustavo, que é o professor aqui da mesa, né? Mestre e doutor aí de universitário. E o detalhe que, já que ele fala que o capitalismo que ele debateu com a menina comunista, que eu não sei quem era diferente do que ela estava debatendo, eu suponho que ele então está propondo um anarcocapitalismo, né? Que é um capitalismo sem Estado.
Só que é meio complicado isso, porque isso é inviável, né? Porque se você não tem o Estado, como que a gente vai voltar a fazer escambo? Porque quem que vai garantir a moeda se você não tem o Estado para garantir a moeda? Quem que vai garantir as relações jurídicas nos conflitos de interesse? Aí você fala assim, não, mas pode ter um juiz privado. Tá, mas quem que vai decidir? Se você quiser um juiz privado e eu quiser outro, como que a gente vai decidir qual dos dois juízes que vão gerir o caso? Quem tiver um poder militar maior que vai bater no outro para aceitar, como é que vai ser? Porque se você não tem um Estado que detém o monopólio da violência através dos exércitos e das polícias para garantir uma institucionalização do processo, como que a gente vai fazer, né? Para garantir que sem um Estado, sem esse monopólio do jurídico e da violência, como a gente pode garantir relações comerciais, inclusive, que sejam justas, minimamente justas, né? Porque senão você vai falar assim, o cara tá morrendo de fome, então vou fazer um contrato aqui que vai virar meu escravo. Vai valer isso então? Porque no anarcocapitalismo, se você não tem um Estado para garantir que isso não ocorra, mesmo com o Estado, pelo menos no capitalismo que a gente conhece, isso ainda ocorre, mesmo quando o Estado tem mecanismos para evitar que isso ocorra, isso ainda ocorre. Imagina sem esses mecanismos, a situação tende a agravar, né? Ainda mais com a quantidade de pessoas que a gente tem passando fome no mundo e desempregadas, um contrato desse talvez é melhor do que morrer de fome, né? Talvez seja melhor para a pessoa naquela situação. Ela vai falar assim, ou eu morro de fome ou eu viro escravo. Talvez ela opte por virar um escravo. E aí a gente vai aceitar uma sociedade dessa? Então o Estado, na condição atual que estamos, das relações que temos uns com os outros e das relações que temos de produção, é inviável que nesse momento esse Estado seja abolido conforme o anarcocapitalismo geralmente propõe, né? O comunismo também propõe o fim do Estado, mas através de um estágio onde a gente vai primeiro modificar as relações de produção, para que depois, com essas relações de produção modificadas, a gente possa pensar em criar um modelo onde o Estado possivelmente não exista, né? E isso também precisa que seja global, né? Em ambos os casos precisa que seja global. Não, talvez o anarcocapitalismo talvez o anarcocapitalismo eles aceitariam dentro do modelo atual. Não, mas sem o exército, como que você vai garantir que você não vai ser invadido por outro país? Então, nos dois casos, para você se extinguir o Estado, você tem que fazer isso de forma global, né? Porque se apenas um país mantiver o Estado, ele pode, através do monopólio da violência que ele tem, dominar as outras regiões, né? Então, é preciso, no mínimo, um processo de modificação da nossa sociedade atual para que essas relações sejam pacificadas sem a necessidade do Estado. O que eu acredito seja... Eu não consigo ver uma forma onde um anarcocapitalismo funcionaria sem o Estado, que no caso é o que eles propõem fazer, né? Um pouco do que a visão marxista tem dos termos comunismo, socialismo, libertarianismo, uma definição. Capitalismo, uma definição. Boa. É isso aí, eu acho que a gente pode começar por aí e eu vejo se eu estou muito fora da casinha ou estou dentro, né? Até para eu me situar. Agora, isso é interessante, para estabelecer os significados de cada termo para ter um debate. Porque isso evita que qualquer uma das partes tente se aproveitar dessa má definição para fugir do debate, né? Porque quando você não tem um termo bem definido, apesar de que os marxistas já têm isso bem definido, igual, por exemplo, o que é o marxismo, por exemplo, o que é o comunismo. Isso é muito bem definido nos textos de Marx, né? Então, assim, por mais que você não consiga definir como uma receita de bolo, como fazer uma revolução comunista, né? Como fazer uma revolução socialista para depois fazer uma segunda revolução, que aí sim viria o comunismo,
fica difícil de você manter uma conversa, né? Apesar de que ainda assim seria possível, mas é melhor que você evita ficar disputando termos que podem só simplesmente ser pré-estabelecidos. Claro, perfeito. Assim, primeiro, deixando claro, né, eu na verdade fiz pós-graduação por acidente. Assim, eu trabalho num instituto que faz assessoria econômica para organizações de trabalhadores e formação sindical nesse escopo, e veio a calhar que os estudos que eu vinha desenvolvendo no instituto e tudo mais, eu resolvi formalizar na forma de defesa de pós-graduação, né? Mas eu realmente sempre fui bastante distante do universo acadêmico, mais até do que eu deveria ser em função das coisas que estudo e tudo mais. O primeiro aspecto que eu acho importante, assim, o que eu vou apresentar eu não entendo como sendo uma definição no sentido de uma definição de palavras que depois a gente aplica para a realidade, mas como sendo a descrição do próprio processo, ou seja, os conceitos e categorias que expressam esse processo. O marxismo considera as coisas dessa perspectiva. O materialismo nada mais é do que isso, né? Não se usa de axiomas. O materialismo histórico dialético proposto por Marx e Engels, ele se propõe como uma metodologia de análise de como as relações econômicas, sociais e políticas interagem em uma sociedade, né? Lembrando que tudo é política, é impossível você escapar da política. Você decidir não participar da política é um ato político. Então a gente tem que ter em mente que todas as relações de poder exercidas em uma sociedade são poderes políticos. Por exemplo, se você tem uma rádio, você tem um determinado poder político porque você tem um alcance para falar com a população. Se você tem uma emissora de televisão, a mesma coisa. Você tem um alcance que você pode falar para a população, você pode apresentar as coisas conforme você quiser, né? Apesar de que, teoricamente, existem regulações para o funcionamento dessas instituições, mas na prática essas regulações são muito fracas e as redes podem apresentar as informações conforme querem. No caso das redes sociais, nem regulamentação a gente ainda tem, e por isso que a gente precisa regulamentar para pelo menos reduzir o número, o poder político que essas redes podem exercer na nossa sociedade, considerando que elas são são propriedades de poucos indivíduos. Ao permitir que essas redes não sejam regulamentadas, a gente está permitindo que poucos indivíduos detenham um poder político enorme, né? Um poder político de alcance gigante. Então o poder econômico é outro poder político, porque se você tem um volume de dinheiro muito grande, você pode negociar. Você tem capacidade de negociação política muito maior do que o trabalhador, por exemplo. Porque se alguém que tem 50 bilhões e quer construir uma indústria, por exemplo, ele vai conseguir um financiamento com juros muito mais baixos do que o trabalhador consegue, ele vai conseguir um parcelamento muito maior que o trabalhador consegue, ele vai conseguir isenções fiscais que o trabalhador não consegue. Então, perceba que o capital político, o poder econômico também te dá um capital político. Se você detém uma fábrica, você também tem um capital político, porque você tem um meio de produção. Então você pode virar para o prefeito e falar assim, você pode negociar, se você não facilitar tal coisa para a empresa, eu vou fechar a empresa aqui e levar para outro lugar. Isso é um poder político. Você tem uma voz de negociação muito maior. O trabalhador só tem esse poder político quando ele está unido. Por quê? Todo mundo depende do trabalhador para funcionar. Sem o trabalhador não tem produção nenhuma no mundo, basicamente, né? Com raríssimas exceções, não existe produção nenhuma sem o trabalhador. O trabalhador unido, ele passa a deter um poder político muito grande, porque aí ele passa a negociar. Porque, se eu não produzir, a sociedade para. Então, por isso é necessário a união do trabalhador. E aí, eu acho que eu desviei um pouco do assunto, mas o marxismo, o método marxista dialético do materialismo dialético, é basicamente se analisar a realidade, as correlações de força e perceber como a sociedade está se movimentando baseado nas estruturas reais que a gente consegue observar, né?
priori, ou seja, dogmas e parâmetros que são usados para poder reinterpretar toda a realidade. A gente parte da realidade tal como ela é, procura ver suas conexões, não é empirismo, né? Suas conexões, suas articulações e entender os processos. Então, primeiro, eu até cheguei a dizer isso aqui no outro podcast, existem várias correntes socialistas e comunistas, não necessariamente o marxismo. Quando o marxismo surgiu, inclusive, já existiam outras. A questão é que, após a Revolução Russa, ela teve, concordem ou não concordem, bem ou mal, mas ela teve nos seus começos um prestígio tão grande que o nome de Marx se tornou quase que obrigatório. Então, todas as pessoas que mesmo pensavam muito diferente daquela concepção, tinham uma visão... E por que a União Soviética recebe esse prestígio mundial tão grande ao ponto de chegar a uma polarização do mundo, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos? Porque a União Soviética sai de um país que era basicamente de arado, com pouquíssimas indústrias, e em menos de 50 anos passa a competir em alto nível tecnológico com a maior potência capitalista daquela época, que se mantém a maior potência capitalista provavelmente até hoje, que é os Estados Unidos. Então, tanto é que eles fazem a corrida para o espaço, no qual todas as etapas anteriores à União Soviética tinham desenvolvido primeiro as tecnologias necessárias, o primeiro homem no espaço, o primeiro animal no espaço, e a primeira sonda a pisar na Lua, a primeira sonda a pisar em Vênus, que inclusive até hoje é a única sonda a pisar em Vênus. Só a União Soviética conseguiu esse feito, aterrissar em Vênus no caso, né? Eles mandaram outras sondas, mas nenhuma conseguiu chegar na superfície de Vênus, só da União Soviética, salvo engano. Então isso causou um espanto, que um país que era basicamente de produção agrícola passa a ser uma das maiores referências tecnológicas, porque as tecnologias necessárias para a exploração espacial que estava ocorrendo na época, elas também eram aplicadas em outras coisas, tanto o desenvolvimento de satélites que ajudaram na evolução das comunicações, na observação geoespacial, geográfica da Terra, dentre diversas outras tecnologias que foram desenvolvidas nessa corrida espacial, mas que tinham utilidades para outros aspectos da vida, exceto provavelmente a parte do homem pisar na Lua, que isso aí é a diferença de você mandar uma sonda ou mandar um ser humano. Basicamente você só correu o risco de pessoa à toa, né? Então, fora essa parte da corrida espacial, era desnecessário, né? O homem pisar na Lua. E essa é a única etapa que, por acaso, os Estados Unidos ganharam. E aí eles se denominaram os vencedores da corrida espacial. Enfim. Visão de sociedade, de transformação muito diferente, passaram a se chamar de marxistas. Tá? Isso é um fenômeno pós-1917. E aí meio que o marxismo se transformou num nome genérico. Polui, né? Que designa toda e qualquer concepção que pensa em alterações de natureza social, visando, digamos assim, uma sociedade com menos desigualdades. Mas ela é uma visão muito específica nesse sentido, que está materializada tanto nos textos quanto no movimento que foi criado pelo próprio Marx, né? A teoria do Marx, ela exige uma intervenção organizada na realidade, e ele, coerentemente, ele não apenas elaborou uma teoria, mas desenvolveu um movimento. Então, sendo bastante sucinto, nós vamos discutir aqui certamente por um bom tempo, então não vou ficar aqui tentando, né? O resumo da ópera é o seguinte: o estudo da forma de sociedade que nós vivemos, e Marx está preocupado com essa forma de sociedade específica que nós vivemos nos últimos séculos, que vai chamar de modo de produção capitalista, caracterizado por produção universal de mercadorias, mediada pelo dinheiro, visando a acumulação e a autovalorização, né? Que vai exigir necessariamente um Estado que não é um oposto ao mercado, que tal como a sociedade não como Marx acha que ela deveria ser. Ele vai chegar com a expressão que a sociedade ela não tem solução, ao menos de maneira continuada e consistente. Ou seja, ela está sempre fadada ao fracasso, a crises cada vez mais abruptas, a gerar uma massa cada vez maior ao lado da riqueza, do desenvolvimento da técnica e tudo. Ao mesmo tempo, ela gerar cada vez mais também miséria, embrutecimento e etc. E que, então, não existe...
É porque, igual eu expliquei mais cedo, é um sistema que extrai do trabalhador para entregar para o detentor do maior poder político disponível, né? É igual, por exemplo, no caso do Elon Musk que eu citei mais cedo. O Estado, ou seja, o trabalhador, porque quem paga imposto é o trabalhador, financia o Estado. O Estado financia a empresa do bilionário. O bilionário paga mal os funcionários e fica com lucro. Isso quando não dá errado, que aí o prejuízo é só do Estado. E os trabalhadores vão ficar desempregados, né? Então, assim, esse é o sistema. Aí esse sistema não tem como dar certo. Porque quanto mais capital, quanto mais poder político você acumula, do ponto de você poder comprar uma rede social de alcance global, ter empresa de foguete financiado pelo Estado, poder propor soluções para o trânsito que são ineficientes, igual você construir um túnel, né? Seria muito mais eficiente você construir um trem, né? Em termos e isso especialistas em transporte público e urbanização vão pessoas que passaram a vida inteira estudando esse tema vão te falar que que a melhoria do transporte público é a melhor solução para os problemas de trânsito que a gente enfrenta na sociedade atual. E aí vai o bilionário e fala, não, vou construir um túnel, você me dá o dinheiro público aí que eu vou construir. Construir o túnel não serve para nada, né? Cria um engarrafamento subterrâneo agora. Se é que ele terminou de construir, não parou pela metade, que tem esse detalhe também. Então, assim, e aí à medida quanto mais você acumula, quanto mais você vai acumulando, mais possibilidade de fazer essas estupidezes e quando dá errado, essas coisas estúpidas que são claras de dar errada e que ele tira o lucro dele em cima da falha, ou que quando esporadicamente ele consegue um sucesso, ele consegue extrair mais riqueza ainda daquele processo, né? Então esse sistema vai tornando insuportável, porque poucas pessoas vão decidindo o rumo de toda a sociedade, né? É por isso que ele vai se tornando insustentável. Solução econômica para o capitalismo. Por isso que Marx não escreve nenhuma economia marxista, tá? Economia marxista é um termo completamente estranho. O pensamento de Marx, ele faz uma crítica à economia política, que era a economia dominante na época. Eu até usaria generalizar uma crítica a qualquer pretensão de se tratar cientificamente a economia capitalista. Todas elas, sejam baseadas na intervenção estatal, ou no papel maior do mercado, ou tentando ajustar, ou essa aquela parte daria errado. Ou pelo menos surtiria efeitos de curto prazo, não de maneira consistente, continuada. E por isso... Por que não vai ser de maneira consistente e continuada? Porque você vai resolver um problema aqui, mas o problema estrutural, que é de permitir o acúmulo excessivo por poucas pessoas, continua. E essas poucas pessoas, mesmo que elas percam temporariamente poder, elas vão voltar a acumulá-lo até que elas possam colocar a sociedade em um estado pior ainda do que ela estava em termos de acúmulo, da desigualdade, né? Muitas pessoas morrendo de fome, enquanto pouquíssimos têm a capacidade de decidir os rumos da nossa sociedade. Se a gente vai fazer um projeto para construir um foguete para ir para Marte, ou se a gente vai criar um sistema que a gente vai garantir que todas as pessoas estejam alimentadas, que todas as pessoas tenham emprego, né? Ou se vão usar esse recurso para desenvolver a cura para alguma doença, visto a pandemia da Covid é uma prova de que nós temos a capacidade científica de, quando nos unirmos, criarmos soluções para doenças, inclusive novas, que dirá para as doenças antigas. Então, se ao invés de poucos decidirem como utilizar o recurso disponível pela sociedade, essa decisão fosse coletiva, provavelmente, ao invés da gente estar com projetos de tentar ir para Marte, que é uma ideia, eu não vou dizer que a ideia em si é absurda, mas a ideia de ir para Marte, para terraformar Marte, para que Marte possa ser habitável, como forma de salvar a população, a nossa sociedade, é estúpida, porque é muito mais fácil terraformar a Terra, que já é habitável, do que um planeta que é inabitável. Cientificamente falando, o custo operacional e o custo tecnológico necessário para isso é muito menor na Terra do que em Marte. Então poderia-se ao menos estar, ao invés de pensar em ir para Marte, pensar em como resolver os problemas ambientais que nós temos, de forma que o planeta Terra se mantenha sustentável
né? E salvaria todos os habitantes do planeta Terra ao invés de alguns que poderiam ir para Marte. E enfim, então é um problema que, mesmo que você crie soluções dentro do próprio capitalismo para mitigar esses problemas e reduzir o impacto ou reduzir temporariamente essa desigualdade, a estruturação do sistema tende para que o acúmulo volte, né? Porque é uma sociedade voltada para a mercadoria, onde a água é mercadoria, né? Daqui a pouco o ar também provavelmente vai ser mercadoria. Ele tenta mercantilizar tudo porque ele depende de crescer, né? Ele depende desse crescimento, ele é baseado nessa lógica de crescimento. Se você não crescer, o outro vai te engolir, né? Porque nessa sociedade é isso que acontece. Quando sua empresa não é grande o suficiente, a empresa maior vai comprar a sua empresa ou a sua empresa vai falir. É basicamente assim que o sistema funciona, gerando um acúmulo cada vez mais excessivo de capital na mão de poucos detentores desses recursos, né? E esse é um problema sério, porque a gente vai voltando, a gente cria uma dependência desses indivíduos para que o sistema funcione muito grande, né? Ao ponto deles terem capacidade de influir na política de diversos países, onde a gente constantemente vê os Estados Unidos dando golpe em outros países porque os países não concordam com o que os Estados Unidos propõem. É esse o tamanho do poder do acúmulo do capital. E às vezes essas intervenções não são necessariamente militares, pode ser basicamente através de financiamento, né? Você financia grupos para que esses grupos deem golpes de Estado dentro daquele país, né? Para que eles ajam contra o interesse da própria sociedade a qual eles foram eleitos para representar. Isso, a solução seria transformá-la. Ele vê um agente social capaz de fazer isso, que seria a classe trabalhadora. Não quer dizer que os caras têm o gene do socialismo e do comunismo, não tem nada a ver com isso. Simplesmente ele vê que aquele agente social tem possibilidade de fazer isso. Então agora você passa a ter uma batalha, você cria uma organização para atuar no interior desse setor e procurar convencê-lo disso. É simples assim. E existem várias discussões sobre a diferença entre comunismo e socialismo. Eu confesso que eu acho isso tudo uma bobagem. Minha opinião sobre isso é tudo uma bobagem. Veja que quando Marx escreveu o Manifesto do Partido Comunista... Veja bem, existe uma diferença. Mas eu concordo que, na nossa situação atual de Brasil, essa discussão não é que seja bobagem, mas essa discussão está muito longe de ser necessária. Entende? A gente precisa evoluir muito a nossa sociedade para nos aproximarmos de uma mudança, para que essa discussão possa iniciar a ser ocorrida, né? De qual linha social, de qual linha nós vamos seguir, se é o comunismo direto, que na minha opinião eu não vejo hoje como isso seria possível, a extinção do Estado, principalmente sem uma revolução mundial. Então, em termos de Brasil, isso não é possível, instaurar o comunismo no Brasil sem que o resto do mundo, ou grande parte do mundo, vire comunista, não é possível. O socialismo já é possível. E aí dentro do socialismo, então, ou seja, já é meio que desnecessário. Se um não é possível hoje e o outro é possível, a gente deveria estar debatendo o que é possível. E dentro das linhas do socialismo também é desnecessário debater qual deveria ser a linha brasileira, até porque, da minha perspectiva, a gente deveria ter a própria linha brasileira. Então, qual seria a linha brasileira, não qual linha seguir, né? Então, até que a gente consiga definir e teorizar a linha brasileira, também essa discussão de linha do socialismo é desnecessária, principalmente porque estamos muito longe. No momento atual, pode ser que amanhã aconteça alguma coisa inesperada e a gente passe a estar próximo de uma revolução, mas hoje não é o caso. Então, no momento de hoje, essa discussão é secundária, porque a gente deve discutir as estratégias de começar a criar condições concretas para que a revolução aconteça, antes da gente poder discutir como de fato será a linha da revolução, inclusive porque isso deve obrigatoriamente ter a participação dos trabalhadores, né? Os trabalhadores devem ativamente participar da construção da nossa revolução. Então não vai ser eu que vou falar qual vai ser a linha certa, não vai ser o Gustavo, não vai ser o Jones Manuel, não vai ser o Ian Neves, vai ser o próprio povo brasileiro que vai construir essa revolução, porque uma revolução ela é construída, né? Ela não é ditada, ela deve ser construída. O nome que ele ia dar no início seria socialista.
Mas como já existia várias correntes que usavam o nome socialismo e que ele tinha diferenças profundas, então para não se confundir com essa turma, ele usou comunismo. Mas 20 anos depois, quando foi criar um partido na Alemanha, com orientação de Marx e tudo, o nome comunismo também já estava misturado com várias coisas, como Blanqui, coisas, e aí se criou social-democracia. Em apenas um momento, Marx chegou a utilizar uma diferenciação do socialismo como sendo uma etapa de transição que vai de uma revolução nacional até, assim almeja o movimento, esse processo se espalhe pelo mundo inteiro a partir de suas respectivas classes trabalhadoras. E o comunismo seria, digamos, a sociedade após a consumação desse processo. E por que a diferenciação? Porque uma revolução nacional, ela estaria limitada, porque ela ainda estaria dentro da economia capitalista, teria que ter algum tipo de troca internacional na forma mercadoria, por meio do dinheiro, então teria limites, então seria uma transição. Mas eu confesso que isso para mim é um detalhe, né? Um marxista é um socialista e é um comunista, embora não seja um socialista e um comunista no sentido de várias correntes que ortogam também esse nome, mas que partem de pressupostos diferentes e às vezes... Aí eu tenho uma pequena divergência, que eu acho que nem todo socialista é comunista. Por quê? Porque talvez você não acredite que seja possível chegar no comunismo, mas o socialismo é possível. Então você pode ser socialista e não comunista. Até porque eu acredito que para se mudar do socialismo para o comunismo será necessária uma segunda revolução, né? Então nem todo socialista é comunista, mas defende basicamente um processo similar, com exceção da existência do Estado, né? Almejam finalidades muito diferentes também. Você quer aproveitar e essa foi a sua definição só de comunismo? Não, comunismo, socialismo e marxismo na tacada só. Sim, então, e o capitalismo? O capitalismo eu comecei com ela. O capitalismo é um tipo de sociedade boa. Específica, tá? Específica, porque veja, nós podemos encontrar traços em comuns em qualquer sociedade humana. Então, se nós percebemos que há transformações ao longo da história e que existem formas de organização social diferentes, nós temos que procurar os traços específicos que vão caracterizar a sociedade que nós vivemos. E os principais são a universalização da forma mercadoria, então não é simplesmente a existência de mercados, tá? Então, quando nós vamos, por exemplo, para o Egito Antigo, você tinha um entreposto comercial porque a enorme maioria da sociedade se baseava em vínculos diretos e não no mercado. Só excedentes eram comercializados, normalmente com o exterior. E é interessante ressaltar também que os trabalhadores, mesmo os servos, eles tinham um espaço de terra em que eles podiam produzir para subsistência, né? Então eles não dependiam inteiramente da troca do trabalho. Eles tinham como sobreviver além dessa negociação. Então não é tudo que era mercantilizado, igual, por exemplo, a casa, você não pagava o aluguel desse terreno que você tinha para cultivar a sua subsistência. Hoje, se você não for o proprietário dessa terra, ou seja, uma mercadoria, você vai utilizar essa, para que você tenha acesso a ela, você tem que fazer uma transação econômica, uma mercantilização através do aluguel da terra, do arrendamento da terra perante o pagamento, perante o pagamento monetário, para que você faça esse trabalho. Então, as sociedades mais antigas era muito comum, apesar da existência da mercantilização, era comum que não fosse uma mercantilização generalizada. Você tinha os seus espaços comunais, que você tinha fazendas comunais onde você podia tirar a sua subsistência. Na Inglaterra, antes da Revolução Inglesa mesmo, você tinha terras públicas onde as pessoas podiam caçar, cortar madeira, e aí você tem, tanto é que a privatização provavelmente surge mais ou menos nessa questão, que aí você faz um cercamento dessas terras. Essa privatização, você priva o povo de acessar as terras comunais e de tirar sua subsistência dela, obrigando que esses indivíduos agora tivessem que vender sua mão de obra para manter a sua própria existência. Isso foi feito porque as indústrias inglesas precisavam de mão de obra. Então, para forçar com que a população passasse a trabalhar nas indústrias, eles cercam essas terras comunais, privatizam as terras comunais e excluem o acesso das pessoas a essas terras comunais que eram utilizadas para subsistência, para que elas forcem a virar uma mercadoria, né? Porque aí a mercadoria que o trabalhador tem é a própria mão de obra, né? Então passa a obrigar o trabalhador a se vender para sobreviver.
Algumas sociedades... E aí essa que é a diferença, né? Que no capitalismo até nós somos uma mercadoria. Isso fica mais nítido ainda com as tecnologias, onde a sua atenção é uma mercadoria, né? Os aplicativos, as redes sociais, elas tentam prender a sua atenção ao máximo, porque a sua atenção é uma mercadoria que eles vão vender para ter a propaganda, né? Então até nossa atenção na rede social é uma mercadoria no capitalismo. Eles conseguiram transformar até nossa atenção em mercadoria. Como a grega, tem a forma mercadoria mais generalizada, mas ainda assim voltada para o consumo, né? Então se vendia, por exemplo, vinho, azeite, que era muito produtivo lá, para obter trigo do Egito. Então você vê como o capitalismo é diferente. A forma mercadoria se universaliza, mediada pelo dinheiro e um detalhe importante é que essas trocas, geralmente, elas não eram feitas com o intuito de se fazer a troca, né? Você não plantava vinho pensando em vender, em trocar o vinho pela farinha necessariamente. Só que sua produção era tão grande que você tinha um excedente. E aí, com esse excedente, você fala assim, opa, tem muito vinho, pouca farinha. Vamos trocar o vinho com aquele que tem muita farinha e pouco vinho? Aí você fazia essa troca, né? Então, aí já no capitalismo você produz com a intenção específica de vender, não de suprir a sociedade, né? Tanto é que a gente produz mais comida, a gente produz comida necessária para alimentar o mundo inteiro e tem gente passando fome, porque é uma mercadoria, né? O objetivo da produção do alimento no capitalismo é ser uma mercadoria, não matar a fome, saciar a fome ou dar o prazer da alimentação, né? É basicamente ser uma mercadoria. Então a produção de mercadoria é o que faz o capitalismo, né? O capitalismo, ele trabalha, tudo vira mercadoria, tudo é produzido com o intuito de ser mercadoria. Você não constrói uma casa pensando como seria o melhor para que seja uma habitação, aonde seja melhor para ser uma habitação. Você produz a casa pensando em vender a casa. O que rege a produção, o objetivo dela é a autovalorização. Ou seja, acumular mais e mais capital. Essa é a razão de ser de cada uma das unidades produtivas e ser específico do capitalismo. E para isso acontecer, os produtores, os que trabalham, têm que ter se transformado em trabalhador assalariado. Porque senão eles não têm como eles comprarem o necessário para sobreviver como mercadoria, né? Então uma sociedade que tivesse, por exemplo, sei lá, generalizada a forma de escravidão direta, não poderia ter uma forma capitalista desenvolvida, porque ele não teria como eles comprarem as mercadorias que eles vão usar e, portanto, nem... Mas é importante ressaltar que a escravidão foi o que deu o acúmulo inicial para que pudesse gerar o capitalismo, né? Que o capitalismo é construído em cima da escravidão. Na hora que acontecem as revoluções burguesas, a escravidão começa a ser menos atrativa. Mas é a escravização, a mercantilização da escravização, que é o que dá o acúmulo necessário para os burgueses financiarem a sua revolução, né? Porque a grande parte dos burgueses que fizeram as revoluções burguesas que levaram ao capitalismo eram donos de empresas escravistas, né? Escravagistas. Eles induziam os povos africanos a guerrearem entre si para que entre os espólios da guerra, dentre eles os escravos, fossem utilizados como mercadoria, porque a escravidão existia, né? Mas o capitalismo, no seu começo, ele transforma a escravidão em uma mercadoria. A escravidão existiu durante muito tempo, diversas formas durante a história da humanidade, mas é no início do capitalismo, no surgimento do capitalismo, que transforma-se a escravidão em um negócio, né? Que vira uma mercadoria, um negócio que vai fazer o financiamento de diversas empreitadas, né? Inclusive, para nós brasileiros, a gente é bem versado no básico dessa história, que é que eles sequestravam os povos de África e traziam para trabalhar em lavoura no Brasil, sem ganho nenhum, para que esse acúmulo dessa produção fosse utilizada para enriquecer alguns, e esses alguns, ao enriquecer e aumentar o seu poder político através do poder econômico, falam assim, opa, agora eu não quero mais só o poder político, só o poder econômico, eu quero exercer o poder político, e fazem então a revolução, porque o poder político não institucionalizado deles, através do acúmulo de capital, ficou tão grande que eles competiam com os reis, que eram o poder político institucionalizado, rivalizavam a um ponto que eles
que culminou nas revoluções burguesas, né? Fala assim, opa, eu tenho mais poder do que o rei, por que é o rei que decide as leis? E aí acontecem as revoluções burguesas. E toda a produção poderia ser mercadoria, né? Então esses são traços específicos que, na visão de Marx, eu concordo com ele, né? Não é simplesmente o que ele falou, bate com a realidade para mim. Sempre insisto isso, o simples fato de Marx ter falado para mim, importante é aquilo bater com... E aí só que acontece que após as revoluções burguesas há um boom na industrialização e a produção, principalmente na Inglaterra, que era produtora têxtil, precisava escoar. E escravo não compra roupa, então passa a ficar ruim para países industrializados, que estavam no início da industrialização, a existência de escravos, porque é um mercado menor. Assim, se a gente tá insustentável, fica insustentável por 2 pontos. Primeiro, porque os povos sequestrados de África, assim como os povos nativos americanos, eram povos guerreiros e eles se rebelavam constantemente contra a opressão da escravidão. Esse é um ponto pacífico. Então, aí junta a isso a necessidade de um novo mercado, então passa a ficar insustentável a manutenção da escravidão após o capitalismo. Por quê? Porque o custo de manter o povo escravizado estava aumentando porque eles estavam se rebelando cada vez mais. E a necessidade de um novo mercado faz com que potências estrangeiras que não detêm esse controle desses escravos falem assim, peraí, não é interessante para mim que você tenha escravo não, hein? Você aí do Brasil vão acabar com a escravidão aí para poder vender para você? E aí, aqui do Brasil, os detentores de escravos, os grandes detentores de escravos principalmente, que é quem tem o poder político, eles falam assim, eles não queriam ceder, mas estava ficando custoso, era custoso manter o escravizado escravo, porque ele se rebelava constantemente, né? Ainda bem, com razão, né? Só para deixar claro. Mas são povos guerreiros que não aceitavam, que diferente do que se quer parecer nos livros de história, eles não aceitavam ser escravizados facilmente, eles lutavam, né? Eles criaram diversos quilombos como forma de resistência à opressão dos povos europeus e dos descendentes dos povos europeus, mas aí esse custo fica grande, e aí vai criando uma necessidade de modificação do modelo mesmo na qual os donos de escravos não conseguiram resistir essas duas forças atuando junto. Já não conseguiram resistir totalmente à manutenção dos escravos porque os próprios escravos se rebelavam e lutavam e criavam forças de resistência, porque a história do Brasil é uma história de resistência, tanto dos povos nativos, quanto dos povos trazidos escravos de África, quanto dos descendentes e das gerações que vieram depois, e até hoje os trabalhadores são um povo guerreiro, não podemos esquecer desse detalhe, somos um povo guerreiro, somos um povo de luta. Mas dito isso, então passa a ficar insustentável e aí acaba-se a escravidão institucionalizada, legalizada dentro do modelo capitalista. Mas é só questão legalizada, porque a gente já viu recentemente esse ano a fazenda do Leonardo estava com trabalho escravo. E ninguém fala coitado dos escravos, é coitado do Leonardo, né? Indiferente dele ter culpa ou não, o coitado do Leonardo, para ele não muda nada, não, é só uma multa, né? Para os escravizados muda muito, você ficar escravizado, eu acredito que não deve ser legal. E as notas de solidariedade são todas para o Leonardo, coitado do Leonardo, ele vai ter que pagar uma multa, tadinho. E aí a resposta, quem me conhece sabe, né? Mas enfim, diferente dele, eu não vou discutir o método de ter culpa ou não, porque eu não me aprofundei no assunto, então não posso dizer se ele teve a intenção ou não de ter escravizado, mas é ridículo como a nossa sociedade se propõe a defender a pessoa que, na pior das hipóteses, vai pagar uma multa e esquece que essa multa é porque tinha diversas pessoas que estavam em estado análogo à escravidão, desculpa, né? Na situação escrava, é análogo à escravidão. É só porque eu não consigo perceber a diferença entre os dois, não que não exista, é a minha limitação que não me deixa perceber a diferença entre análogo à escravidão e escravidão. Então é a minha falta de competência, minha falta de conhecimento, né, que me leva a esse equívoco. Mas
corrigindo a situação análoga à escravidão, né? Mas enfim, então a questão toda é essa, que ou seja, existe até hoje a escravidão, né? Ela só não é legalizada, você paga a multa se você tiver escravo na nossa sociedade, pelo menos no Brasil, né? Então se você tiver escravo você vai ter que pagar a multa. Na prática é isso que acontece. Então não é nem que acabou, mas reduziu pelo menos a institucionalização dessa forma de relação, né? Com a realidade, Boa. explicar o que está acontecendo e para mim bate completamente com a realidade. Poxa, é incrível, né? Porque, porra, você sempre se prepara, fala, não, vem um marxista contra um anarcocapitalista, não, e você fica pensando, cara, vamos quebrar o pau aqui, mas eu vejo, assim, muito mais semelhanças entre nós do que diferenças em diversos aspectos. Não fala isso não, o pessoal não vai gostar. Isso é uma coisa que eu concordo. Se você é trabalhador, indiferente de qual linha de pensamento você tem, nós temos muito mais em comum na prática do que coisa diferente. Todo trabalhador tem mais coisa em comum com outro trabalhador, indiferente da visão política, se é conservador, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, indiferente do que você acha que é a sua posição. Na hora que a gente para conversar trabalhador para trabalhador, não estou falando que seja o caso dele, porque eu ainda não vi o discurso dele, porque eu não o conheço, mas todo trabalhador que a gente tem mais em comum do que de diferente. Se sentar um trabalhador de extrema direita e um comunista e falar assim, vamos ver o que a gente tem de igual para a gente trabalhar junto e resolver esse problema agora, eu tenho certeza que a gente vai achar mais coisa em comum do que coisa diferente. Se a gente procurar uma solução real para o problema, né? Não uma solução fictícia. Porque igual, por exemplo, um problema, uma solução constante para a violência que a direita e a extrema-direita oferece é o aumento do encarceramento, o aumento da violência policial, que na prática não funciona. Cientificamente esses métodos são ineficientes para o combate da violência. Eles não funcionam, eles não são efetivos para tal. Mas eu tenho certeza que a gente consegue achar pontos em comum onde a gente consegue construir uma solução para a violência atual, instantânea, não instantânea, né, mas de curto prazo, e que vai ser aceita tanto pelo trabalhador, não o propagandista, né? O candidato de extrema direita, o propagandista de extrema direita, não, mas o trabalhador que se diz de extrema direita, ou que se diz de direita, ou que se diz de centro, vai concordar com as soluções propostas. O que a gente precisa é sentar para conversar e colocar as coisas que a gente tem em comum. Porque a gente tem mais coisa, o trabalhador tem mais coisa em comum do que de diferente, indiferente do seu posição, da sua visão política. Eu sei que o corte aqui vai ser. Vamos falar que você tá regando. Não vou fabricar cortes aqui, mas é muito genuíno isso, porque quando você percebe as pessoas. Qual que é a sua definição de comunismo? Eu antes vou fazer um parênteses, tá? Porque assim, quando você falou que a gente tava batendo papo de futebol aqui, eu já me identifiquei com o Gustavo de primeira, porque eu também, meus amigos me odeiam por isso nesse aspecto, mas eu sou alucinado pelo futebol argentino, todo mundo sabe disso desde sempre, e ele chegou aqui com a camisa do Estudiantes de La Plata. Então, quando você identifica a pessoa e você percebe que ela não é um picareta, e mais do que isso, eu vejo no Gustavo a mesma motivação que eu tive para buscar o conhecimento, compreender o mundo como ele é. E quando ele diz, tanto faz se Marx disse ou não, o que importa é bater com a realidade, e foi isso que eu encontrei na teoria libertária anarcocapitalista, de que foi a melhor ferramenta que eu encontrei para compreender a realidade que me cerca. E ele disse, e ele acabou de dizer que para ele foi o marxismo. Ele falou, Marx falou, eu vi ali, bateu com a realidade, então eu tomei isso como uma verdade, como a correta ferramenta para a compreensão da realidade que me cerca. Então, ao longo da minha peregrinação intelectual, se a gente pode dizer assim, eu comecei lendo Marx. Eu sou aquele chato ali, eu li Marx, eu li Keynes. Mas na leitura de Marx, eu confesso para você, Gustavo, eu sofri demais. A leitura de Marx é difícil. É pesado. Por quê? Porque o cara passou a vida inteira estudando capitalismo. Então ele tem um estudo aprofundado sobre o capitalismo. Você chegar e pegar e ler o livro,
realmente é pesado, porque se você não tem uma bagagem de economia política, economia social, socioeconômica, né? Vai ser pesado para ler mesmo. Não é fácil de ler, é difícil. A princípio é difícil de compreender, porque você tem que entender vários aspectos antes de conseguir compreender a obra. Então, é uma leitura que é difícil. Isso é verdade. Porque eu começava... E assim, eu começava a leitura... Depois que você entendeu os termos e que você consegue fazer uma leitura, aí passa a ser razoavelmente tranquilo. Mas na hora que você começa a ler, não é igual pegar um livro qualquer e ler, que é uma obra bem complexa. E eu já vi algumas incoerências que eram totalmente díspares da realidade que me cercava e da realidade até imaginável para o futuro. Então, assim, e quando eu me deparei com a teoria libertária... Então, mas por quê? Acontece que muitas vezes, quando a gente não compreende o que o autor quer dizer, fica difícil da gente compreender o que ele está dizendo. Então, se fica difícil da gente compreender o que ele está dizendo, às vezes pode parecer coisa inimaginável. Você não está entendendo o que ele está falando. Que, inclusive, é o que ocorre num debate onde as pessoas se atentam aos termos e debatem os termos sem especificar os termos, né? Que aí um fala uma coisa, o outro muda de assunto, fala não é isso, e não existe um diálogo real. Então, para que você tenha um diálogo, ou seja, para que a gente possa dialogar com a obra de Marx, é preciso entender as coisas que ele quer dizer. Né? Você pode concordar ou discordar, mas para você entender o que ele quis dizer, você tem que entender cada uma das etapas que ele descreve, cada um dos métodos que ele descreve, cada uma das determinações que ele dá para as coisas, para aí sim você compreender a obra, você compreender o que ele disse, e daí você pode concordar ou discordar. Vai ter pontos que você vai concordar, vai ter pontos que você vai discordar, né? Indiferente do seu posicionamento político, ninguém vai concordar com tudo com outra pessoa. Discordâncias são normais, mas entender, você vai entender, né? E aí, para você poder ter esse diálogo, é preciso a compreensão. O austro-libertária, como a gente costuma chamar, que é a Escola Austríaca de Economia, e a ética libertária, eu encontrei ali uma teoria muito mais robusta para a compreensão da realidade que me cerca. E eu acho que a gente partiu do mesmo ponto de princípio, do jeito que tá ruim. Quando a gente vê o mundo que nos cerca, a gente vê a injustiça e vê algo que é muito paradoxal, né? A gente pega o gráfico do PIB mundial, ele nunca... Então, PIB é uma medida péssima, porque assim, PIB não demonstra qualidade de vida. Vamos supor que você está numa cidade e aí você tem um deslocamento da população da área central para uma área afastada. Quando você faz esse deslocamento populacional, você vai gerar uma demanda, que é a demanda de transporte, que antes não tinha. Ao acrescentar esse transporte, e essa mudança sozinha, por exemplo, ao acrescentar o transporte, o PIB aumenta imediatamente, porque aí você está vendendo passagem, você está gastando pneu, você precisa de ônibus, você precisa de carro, então você vai gastar pneu, você vai gastar gasolina, você vai ter necessidade de novos veículos de transporte, você vai ter necessidade de pavimentação ou de manutenção de ruas de terra, que seja. Mas você vai ter um aumento da demanda de produção, que vai aumentar a produção. Né? Você demanda mais produção, aumenta mais produção, PIB sobe. Melhorou a qualidade de vida das pessoas? Piorou, né? Porque agora você está morando longe do trabalho. Então o PIB aumenta e a qualidade de vida piora, né? Então o aumento do PIB sozinho não quer dizer nada. Uma análise quer dizer que está produzindo mais. Então, por si só, o aumento do PIB, na verdade, é ruim, né? Que você está gastando mais recursos da sociedade. Então, o aumento sozinho do PIB é ruim. Ele tem que vir trazendo outras coisas para que essas outras coisas tragam qualidade de vida para o trabalhador. Assim, mas não é ruim para o capitalismo. O aumento do PIB é bom para o capitalismo, porque tem alguém que está tirando riqueza ali daquelas pessoas que agora tem que gastar mais do que tinham antes. Então, agora você aumenta o seu custo de vida e esse aumento do seu custo de vida está indo para o bolso
de poucos que detêm aquela produção que está sendo feita ali, seja a transportadora do transporte público, seja as montadoras de carro, ou seja, você está tirando o recurso do trabalhador, que antes, quando ele morava perto, ele não gastava, agora você põe ele para morar longe, porque o preço do aluguel no centro aumenta e envia essa população para o afastamento da centralidade da cidade, que inclusive é onde estão disponíveis as maiores, o maior qualidade de lazer, por exemplo. Então você diminui o lazer do trabalhador ao afastá-lo do centro urbano, aumenta o tanto que ele precisa para sobreviver, porque agora você adiciona a ele o custo do transporte, e esse custo do transporte está indo para o bolso de alguém. Então, assim, o aumento do PIB por si só é bom para o capitalismo, mas apenas para o capitalista. Para o trabalhador, no geral, isso tende a ser ruim, porque para ser bom ele precisa ser feito de forma específica. Então são poucas formas específicas onde o PIB aumenta e a qualidade de vida do trabalhador realmente aumenta. Na maioria das vezes, ou continua igual a qualidade de vida do trabalhador, ou até piora. Se produziu tanto, ao mesmo tempo que a gente vive na sociedade mais depressiva e ansiosa de todos os tempos, né? A depressão é o mal do século. Então é muito contraditório isso, né? Como num momento que a gente pode ficar mais tranquilo, materialmente falando, estamos tão mal espiritualmente falando. E aí eu vou entrar nas definições. Mas aí não é uma questão de estarmos mal espiritualmente, né? Porque aí não é culpa individual, é culpa do sistema. A forma como o sistema funciona é assim. Não é que o bilionário necessariamente é mau, alguns são, mas igual qualquer pessoa pode ser má. Então não é uma questão do indivíduo. O problema é querer individualizar o problema, assim como tentar individualizar a solução do problema. Isso é coletivo, não tem jeito. A única solução para melhorar a qualidade de vida do trabalhador é o trabalhador se organizar e reivindicar as melhoras da sua qualidade de vida juntos. Então o trabalhador se junta e fala assim: vão acabar com a escala 6x1? Vão aumentar o salário mínimo? Vão. O trabalhador tem que se juntar para isso. Se o trabalhador não se juntar, não tem um salvador que resolve. Do mesmo jeito que não tem um vilão que faz as coisas se manterem como estão. É a apatia que permite a conivência, né? Então, assim, a gente precisa unir os trabalhadores para reivindicar melhoras de qualidade de vida para o trabalhador. Por fora isso não tem. Tanto é que as pessoas tentam colocar na conta de alguns políticos os ganhos para os trabalhadores. Mas não, foi o trabalhador que uniu, reivindicou, e o político não teve outra opção, mesmo que concordando, não teve outra opção a não ser ceder. Porque a correlação de forças do trabalhador unido é maior do que a correlação de forças dos outros meios, porque se o trabalhador parar, acaba a produção, atrapalha a sociedade. A sociedade depende do trabalhador. Então o trabalhador unido consegue reivindicar as melhoras necessárias para a qualidade de vida. E aí, quando essa correlação de força, que o trabalhador está na rua, está reivindicando, está fazendo protesto, chega ao ponto de ser insuportável, o responsável pela política institucionalizada precisa conceder, mesmo quando ele tem o desejo de conceder, porque só o desejo dele não adianta, né? Se não tiver o povo na rua, só o fato de ter um representante da política institucional não dá correlação de força suficiente para que tenham mudanças reais na vida do trabalhador. É só o trabalhador. Então, assim, é sempre coletivo. É sempre o coletivo dos trabalhadores que conquistaram os direitos, né? Então o direito é sempre conquistado pelo coletivo dos trabalhadores, não é alguém que vai lá e dá. Mesmo que essa pessoa queira dar, não foi ela que deu, foi o trabalhador que mudou a correlação de força a ponto que foi necessário que fosse entregue as reivindicações, né? É o famoso ditado, dar-se os anéis para não perder os dedos, né? Vamos lá, para a definição. Quando eu vi a exploração, e aqui a gente vai concordar um monte de coisa com Marx, os libertários também acreditam que vivemos uma luta de classes. Também acreditamos que a consciência de classes hoje ela está muito debilitada
E a nossa diferença, também acreditamos que os estados eles estão se ampliando e tomando essa forma imperialista de ser, avançando muito além de suas fronteiras, via dominação, inclusive cultural. Então todas essas nossas semelhanças, elas vão encontrar uma diferença que é fundamental, que é na teoria de exploração. Então, para nós, o capitalismo puro, então, nada do que temos aí é o capitalismo puro. Todos eles são com... Assim, se é puro ou se não é, tá ruim. E aí a minha pergunta é: qual a solução prática real, então, que transformaria o capitalismo em algo bom? Porque às vezes o que você está propondo na sua cabeça que é capitalismo também não é capitalismo. O capitalismo puro, o que seria? Fica meio complexo, né? Fica meio difícil. Grande intervenção estatal. Enquanto a operação capitalista pura, ela é uma livre troca espontânea entre as partes. Não existe livre troca espontânea entre as partes. Nunca vai existir. Nunca vai existir. Se você tem água e o outro tem ouro, não existe Estado. Se o cara não tá com sede, sua água talvez não vale nada. Mas se o cara tá com sede e a gente não sobrevive sem água, eu creio que ele vai ceder qualquer coisa para beber água, né? Então, é justa essa troca? Quando você detém os meios de sobrevivência de outro indivíduo, é uma troca justa? Ou seja, todos os recursos para a sobrevivência básica do ser humano não deveriam ser mercadoria, deveriam ser disponibilizados a todos, né? Porque aí você passa a ter um pouco mais de justiça nas trocas. Ainda assim não serão trocas justas, porque você vai ter diversos fatores que vão estar negociando essa correlação de forças. Vai depender do volume que você tem disponível do produto que você vai trocar, seja qual produto for, da capacidade que você tem de transportar esse produto para outro lugar para você vender para uma outra pessoa, porque também não adianta muito você ter muito de um produto se você não consegue dar vazão para outros lugares. Então você vai ter que vender para quem você puder vender. Diferente se você tiver um navio que pode transportar esse produto para outro país, que aí você tem mais mercado, então você tem mais fontes de negociação. Então, onde estão as correlações justas? Não existe troca justa em nenhum sistema já que a gente possa conceber do estado atual da nossa sociedade, pelo menos. Pode ser que a gente consiga criar uma sociedade onde as trocas vão ser justas, mas hoje não existe uma possibilidade real de a gente criar um sistema que seja assim, principalmente passando pelo capitalismo, com a eliminação do Estado. Talvez um sistema onde o Estado domine tudo, a gente possa ter trocas mais justas. Ainda assim, não sei se seriam justas, mas seriam mais justas. Mas se você elimina o Estado, aí você acaba com qualquer tipo de justiça de troca possível. Porque quem tiver o maior exército vai mandar em qualquer coisa. Você tem o maior exército, você escolhe que troca que você vai fazer, igual os Estados Unidos faz hoje. Se um país negar vender petróleo para os Estados Unidos vai lá e fala que tem terrorista, fala que tem arma química, invade, destrói o país, coloca um sistema provisório falido que ele não consegue manter e depois tem que sair com o rabo entre as pernas, mas consegue o que ele quis, que foi quebrar a resistência da negociação. Então, no capitalismo é impossível existir troca justa, e se você tirar o Estado, quem tiver o maior exército passa a ter essa dominância. Você vai tirar o poder do Estado e vai passar para a mão do indivíduo que tiver o maior exército. E aí as relações continuam iguais, a diferença é que não tem o Estado. Entende o problema do libertarismo? Que o libertarismo, você tira o Estado, só que não existe vácuo de poder. Então, na hora que você tira o Estado, o que tiver o maior exército vai mandar de tudo. E aí pronto, acabou. Que é basicamente o que é o capitalismo. Ou seja, o anarcocapitalismo é um capitalismo sem Estado e continua, as trocas de relações continuam a mesma coisa. Mas se você tirar o Estado do capitalismo, você tem um capitalismo que
não muda quase nada, né? O exército, quem tiver maior poder militar vai fazer a pressão das maiores trocas, né? E aí você não tem o livre mercado, né? Ou você tem Estado, ou pior que, na verdade, você não tem livre mercado de jeito nenhum, né? Porque você tem essas correlações. O livre mercado é um conceito utópico, né? É utópico você imaginar que você vai ter um mercado livre. Um mercado livre você até tem, que é o nome de uma empresa. Mas você vai ter esqueci a palavra que ele falou. O livre mercado, Você não vai ter um livre mercado, é impossível de você ter um livre mercado. Você tem correlações de forças políticas que vão exercer e vão influenciar no mercado, indiferente de quais sejam essas políticas, institucionalizadas ou não. Porque o fim do Estado é o fim da institucionalização política. E aí você vai transferir, alguém vai assumir esse poder. E provavelmente esse alguém tem um exército maior. E aí você continua sem ter o livre mercado. A escravidão, ela é uma exploração, o feudalismo, ele é uma exploração, porque eu, como escravo, eu não posso dispor dos frutos do meu trabalho, e como... De acordo com essa definição, então todo trabalhador é escravo, praticamente, né? Porque a maioria dos trabalhadores não tem acesso àquilo que eles produzem, né? Quem produz o iPhone geralmente não tem iPhone, está na fábrica produzindo, não vai ter um iPhone. O cara que produz o carro de luxo não vai ter o carro de luxo. O cara que produz o carro popular muitas vezes não tem o carro popular. E por aí vai, né? Camponês, como vassalo feudal, eu sou tributado pela terra que eu originalmente cultivei. Então tudo isso é muito ruim. Mas a partir do momento em que eu sou livre para negociar... Ninguém é livre para nada. A gente sempre tem alguma correlação de força que vai impedir com que a gente faça as coisas. Então ninguém é livre. Esse negócio de liberdade, não existe isso. Você nunca vai ser livre. A gente sempre vai precisar comer. A gente sempre vai precisar beber água. A gente sempre vai precisar dormir. Então, daí você já não é livre. Porque você já tem coisas que você precisa fazer. Já não é livre. Você não pode ficar sem isso, então você não é livre, né? E daí, dependendo, você vai ter sempre as correlações de força da sociedade que está inserido, indiferente de qual sociedade está inserido. Se for numa tribo nativa daqui das Américas, você tem uma correlação de força. Você não vai ser livre para fazer nada lá. Dentro do capitalismo, você não vai ser livre para fazer as coisas. Você tem uma correlação de forças. É óbvio que você pode ter um determinado poder que essa correlação de força não é tão eficiente. Igual, por exemplo, no Brasil. Se você tiver escravo, você vai pagar uma multa. Se você tem muito dinheiro, você pode ter escravo. Porque se o problema é só pagar a multa, então você pode descumprir a lei. Então você consegue exceder alguns parâmetros da sociedade dependendo do seu poder político, que pode incluir o capital, né? Capital é poder político. Então, dependendo do seu poder político, você pode infringir as normas da sociedade. Seja porque desse exemplo que eu dei, ou seja porque você consegue influenciar na política, seja porque você consegue ter amigos no sistema de justiça que vão aliviar a sua barra. Então pode acontecer de você roubar bilhões e não acontecer nada com você, porque você tem um capital político tão grande que ninguém vai ir atrás de você para que a justiça seja feita. Então, assim, alguns indivíduos conseguem ter um grau de liberdade maior, até mesmo maior do que a sociedade que ele está inserido determina. Mas, para a maioria dos trabalhadores, a gente estaremos sempre suscetíveis às normas determinadas pela nossa sociedade. Então a gente não é livre, porque mesmo que a gente discorde das normas, e mesmo que as normas estejam erradas, que às vezes estão, então ainda assim você está sujeito àquelas normas, né? Então você não consegue, você nunca vai ser livre. E alguma forma de normatização de convivência social vai existir igual sempre existiu, e é impossível eliminar isso. Então liberdade, nunca vai existir uma liberdade, né? Essa liberdade abstrata. Você vai ter alguns direitos e alguns deveres, dependendo de qual sociedade está inserido e dependendo do seu poder político dentro daquela sociedade. Agora, liberdade em abstrato não existe. Não existe isso. Vender a minha força de trabalho para quem quer que seja,
E a partir do momento que eu posso explorar a minha terra da mesma forma, da forma que eu bem entender. Porque nesse conceito de liberdade abstrata, você vai falar que o escravo era livre, ele podia fugir, tentar fugir. Aí ele ia sofrer consequências graves se ele tentasse, sofria. Mas para falar que ele era livre, né? Então esse conceito abstrato de liberdade é muito relativo, né? É abstrato o suficiente que não existe, né? Você pode comparar com qualquer coisa, pode puxar de qualquer, você pode debater de diversas formas. Então, assim, esse conceito abstrato de liberdade nem deveria ser utilizado nesse tipo de debate, porque é simplesmente tão abstrato que não tem o que debater. Sem ser tributado, isso é o que eu chamo de liberdade e não exploração. Ninguém está sendo explorado, ninguém está agindo contra o seu consentimento nessa operação pura capitalista. Que a gente já determinou que não tem jeito, né? Você sempre vai estar suscetível a regras da sociedade. E as regras da sociedade são determinadas por aqueles que detêm o maior poder político naquela sociedade, né? Então você sempre vai estar suscetível a quem tem o maior poder político na sociedade. Por isso, o socialismo visa reduzir o poder político na mão de poucos, né? Com a redução do impacto das diferenças de classe, né? Você reduz essa capacidade de poucos influenciarem muito e você redistribui esse poder político entre os trabalhadores, né? Você passa a dar uma participação efetiva na política maior para os trabalhadores, porque eles passam a dar não, os trabalhadores reivindicam, os trabalhadores vão lá e tomam esse poder político para eles, porque é isso que é o socialismo. Os trabalhadores falam assim, opa, a gente que, na verdade, quem tem o maior poder político é a gente, que se a gente parar tudo, então vamos nos unir aqui, porque se a gente estiver unido, a gente toma esse poder político. Aí o trabalhador toma um poder político e ele reduz o impacto conforme a sua realidade que ele está inserido, ele vai determinar quais as contradições ele consegue eliminar naquele momento, quais ele tem que deixar para depois, quais estarão em disputa, de acordo com a realidade que está inserido, de cada país, de cada sociedade, de cada cultura, né? Então o trabalhador vai lá e toma esse poder político, e a partir da tomada desse poder político, ele vai reduzindo o impacto da exploração. Alguns podem conseguir reduzir drasticamente a forma de ficar imperceptível essa diferença de correlação de exploração, outros vão ter um plano de longo prazo para que essa exploração seja reduzida, de forma a construir no futuro essa sociedade mais equilibrada, de acordo com as correlações de forças existentes dentro daquela sociedade, né? Então é basicamente isso, porque na política tudo vai ser uma troca. Então o trabalhador toma o poder político e aí então ele resolve quais as trocas ele vai fazer e quais os planejamentos ele vai fazer ali dentro daquela sociedade para que ela tenha melhoras instantâneas com planejamento de melhora a longo prazo. Basicamente isso. Então, para mim, o capitalismo é essa liberdade anárquica de mercado, no qual... Ou seja, o que ele quer é o que é alcançado no socialismo. Correto? E o que ele está propondo que pode ser alcançado nesse capitalismo puro, que é só abstrato, que não tem como ser construído devido a sua... Ele é tão abstrato, mas tão abstrato que ele é impossível de ser construído. Correto? Inclusive, não tem nenhum teórico que aponta um caminho, que aponta um exemplo onde exista da mesma forma que você pode dizer que esse capitalismo puro que ele está propondo é utópico, é semelhante ao que muitos dizem do comunismo, né? Que o comunismo é utópico. Então, assim, utópico é uma palavra que simboliza que, de acordo com a nossa perspectiva social atual, não existe nenhum mecanismo que a gente seja capaz de conceber que nos leve do ponto que estamos até aquele ponto. Então, dessa forma, a gente precisa de um passo para que a gente possa criar uma nova sociedade e nessa nova sociedade seja construída esse novo modelo. Porque com as correlações de força que temos na nossa sociedade atual e o enviesamento que a gente tem devido à propaganda ideológica do capitalismo,
fica muito difícil a concepção de novos modelos, né? Então, assim, para você sair do capitalismo para o capitalismo puro, você precisaria de uma outra etapa. E como seria essa etapa? Seria o socialismo, então? Socialismo, talvez. Do socialismo você possa chegar no comunismo, no capitalismo puro, que é o conforme ele descreve, então, né? Que é onde você não tem a correlação, onde a correlação de força entre as classes é menor, onde a exploração é menor. Então, o que ele quer, na verdade, é o socialismo, pelo que eu entendi. Se eu tiver errado, alguém comenta aí, mas... Porque as correlações que ele descreveu que teria no capitalismo puro é exatamente o que acontece, que a gente já viu na prática em diversos países, experiências socialistas, é que acontece exatamente isso, né? Você reduz a exploração, você aumenta a qualidade no longo prazo para aquela sociedade, de acordo com como os trabalhadores daquela sociedade decidiu que deveriam ser os rumos daquela sociedade. Então, se isso for o capitalismo puro, então isso é socialismo, na verdade. É só o nome que está errado, então. Mas é legal. Você pode dispor da sua propriedade, inclusive da sua propriedade, da sua autopropriedade, do seu corpo, como você bem entender. Mas para você poder fazer isso como trabalhador, você tem que reduzir a correlação de força, porque senão você não tem essa autonomia no capitalismo, né? Porque a correlação de força é tão grande para poucos que os caras podem virar e falar assim, não, vou fechar a fábrica aqui, foda-se, quem vai morrer de fome. E é isso aí. Entende? Então, aí as pessoas que perdem emprego e não têm um realocamento de emprego, eles passam a perder a autonomia do próprio corpo. Porque aí, se você está desempregado, você passa a se sujeitar a qualquer correlação, qualquer prato de comida que ele for te oferecer, você vai aceitar para trabalhar. Você está desempregado, você vai morrer de fome. Porque a necessidade de alimentação, junto da ausência da disponibilidade de autossustentação, de autossubsistência, com a inexistência a inexistência de possibilidade de subsistência, junto com a sua necessidade de alimentação, te coloca numa correlação de força que você vai aceitar coisas que você não aceitaria, né? Se você tivesse uma real autonomia do seu corpo. Então o capitalismo não permite isso, e se você simplesmente eliminar o estado do capitalismo, isso tende a se agravar mais ainda. Mas e a definição? Manda aí pra gente. Essa é a definição de capitalismo. Dispor da sua autopropriedade como você bem entender. Não, mas isso aí não é capitalismo não, né? Porque igual a gente já entrou em consciência que isso aí só não tem jeito de acontecer mesmo, né? A não ser que você for o Elon Musk. Aí você talvez, não vou nem falar que mas talvez você tenha essa liberdade abstrata que ele descreveu aí, né? Mas fora isso, ninguém tem isso, não. Certo. E a definição de comunismo? E a definição de comunismo, ela é quando a sociedade passa a ter controle sobre a autopropriedade e tudo que você produzir. Não. Dos meios de produção, e aqueles que produzem detêm o direito do que foi produzido. Seria mais ou menos isso aí. A minha descrição ainda está ruim, mas perto do que ele falou, em comparação com o que ele falou, estaria mais pro que eu estou falando do que pelo que ele está falando. Então, quando a gente... Até porque o comunismo, na verdade, é a extinção do Estado também, né? Então não tem um Estado que vai ser detentor das coisas, né? É comunal, né? Por isso que é comunismo. A sociedade detém os meios de produção, e aqueles que produzem detêm o que é produzido, ficam com o espólio do que é produzido, né? Ficam com o resultado daquilo que é produzido. É uma simplificação extrema do comunismo, seria isso. Quando a gente vê como o mundo está disposto hoje, a gente vai ver que em todo lugar existem estados, isso é uma classe dominante, uma classe que não age através da livre troca e da livre troca contratual com os seus dominados, e essa é a verdadeira exploração que nós vemos no mundo hoje.
que causa todos esses males que Marx acertadamente viu. Uma constante luta de classes, o avanço imperialista das nações e dos estados. Então eu acho que as definições, não sei se eu preciso explorar mais um pouquinho, mas é basicamente isso. O consentimento, a disposição da sua autopropriedade, como você bem entender. Show de bola. Além da definição, agora que a gente tem... Aí eu não vou nem repetir, né? Que a gente já... Não tem jeito de se fazer essa relação do jeito que ele propõe, tá bom. O que cada um pensa, o que cada um acredita que é tanto o comunismo quanto o capitalismo. Vamos pro, primeiro tema aqui da nossa, nossa pauta. Vamos falar assim, acima de tudo, é possível viver de renda no capitalismo?